Muito bem, galera. Nós estamos aqui hoje, então, para continuar os nossos estudos sobre física. E a matéria do dia que nós vamos estudar hoje é o trabalho de uma força, tá? O trabalho é uma grandeza física, mas antes da gente falar de trabalho, eu quero te convidar a fazer uma lembrança, uma pequena lembrança. Quando a gente estudou a calorimetria, nós falamos de transferência de calor, tá lembrado disso? Eu coloquei aqui essa figura para você, né? Você deve se lembrar dela. Um corpo quente, um corpo com uma temperatura de 100 graus. Esse corpo está em contato perto de um corpo com uma temperatura de 20 graus, portanto um corpo mais frio, certo? E aí o que acontece? Quando eu aproximo um corpo de maior temperatura de um corpo de menor temperatura, começa a ocorrer uma transferência de energia térmica. Essa transferência de energia térmica a gente dá o nome de calor. Lembra disso? Pois é, isso a gente viu lá na problemas de transferência de calor. Ok. Então, galera, por que eu estou te lembrando isso? Porque uma das formas de você transferir energia de um corpo para o outro é quando você tem uma diferença de temperatura entre esses corpos. Esse é o método 1, beleza? Mas olha só, esse não é o único método. Existe uma outra maneira de você transferir energia para um corpo. E esse método ele é chamado de trabalho de uma força. Então vamos lá. O trabalho de uma força, preste atenção aqui nesse desenho. Vamos ver o que é o trabalho de uma força. Eu tenho um bloco, ok, sobre uma superfície, e esse bloco está sendo puxado para a direita por uma força F, ok? Muito bem. E aí o que aconteceu? Esse bloco se deslocou também para a direita. Então repara que ele sofreu um deslocamento D ou ΔS, fica a teu critério, tá? Daqui até aqui, beleza? E isso porque tem uma força F atuando sobre ele. Galera, o trabalho ele nada mais é do que o produto dessa força por esse deslocamento. Toda vez que você tem uma força atuando sobre um corpo e esse corpo sofreu um deslocamento, ocorreu um trabalho. E esse trabalho é calculado pelo produto de F, que é a força, por D, que é o deslocamento. Esse trabalho, galera, ele pode ser representado pela letrinha tal ou pela letra W. Fica a teu critério, tá certo? Importante, esse deslocamento ele tem que ser medido em metros, essa força ela tem que ser medida em newton, então esse trabalho vai ser newton vezes metro. Newton vezes metro é o que a gente chama de joule. A gente já conheceu essa unidade de medida lá quando a gente falou de energia térmica, a calorimetria. O joule é representado pela letra J. Então, o trabalho ele também é medido em joule. Então, galera, isso já dá uma pista para a gente. Poxa, se energia é medida em joule e trabalho também é medido em joule, poxa, o trabalho está relacionado de alguma forma com a energia de um corpo. Guarda essa informação que a gente vai precisar dela mais tarde, tá certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos ver aqui um estudo de casos. Chamei de estudo de casos. O primeiro, galera, é o seguinte. Quando as forças que atuam no corpo, elas formam um ângulo com o deslocamento. O que eu quero dizer com isso? Olha para essa figura aqui. Você vai ver que eu tenho uma força F atuando sobre esse bloco, só que essa força está formando um ângulo com o chão, ou com a direção horizontal. Ângulo esse que eu até disse que tem 30 graus. É um ângulo alfa, tá certo? Então, toda vez que a força ela formar um ângulo com o chão, ou seja, que ela não for paralela ao chão, você vai ter que decompor essa força. E aí o que acontece é o seguinte, para decompor, você vai ter que usar aqui um método de decomposição vetorial. Então acompanha com bastante atenção. O que eu fiz? Eu desenhei aqui um sistema de coordenadas cartesianas, um eixo y, um eixo x, e peguei esse vetor f e coloquei aqui dentro do sistema de coordenadas. Beleza? Repara que ele está partindo da origem, tá ok? A origem do vetor coincide com a origem do sistema de coordenadas, então está aqui, o meu ângulo força. E o ângulo alfa, que ele forma com a horizontal. A horizontal, nesse caso aqui, ou o chão, né, está sendo representado pelo eixo x.
Tudo bem? Olha para essa figura aqui agora. Repara que eu vim nesse vetor e fechei a figura aqui, os limites dela, à direita, e fiz a mesma coisa em cima. Tá certo? Agora eu quero que você use a sua imaginação e imagine o seguinte. Se eu colocar uma lâmpada aqui em cima, esse vetor ele vai projetar uma sombra sobre o chão. Sombra essa que eu chamei de fx. Por quê? Porque ela está em cima do eixo x. Se eu pegar e colocar uma lâmpada aqui na frente agora, esse vetor vai projetar uma sombra em cima do eixo y. Sombra essa que eu desenhei aqui e chamei de fy. Ok? Tudo bem? Outra coisa que eu quero que você perceba. Eu tenho aqui ó, um triângulo retângulo. Tá vendo? Ó, acompanha a ponta da minha caneta. Ó, um triângulo retângulo. Por que eu sei que ele é retângulo? Porque um dos ângulos internos forma 90 graus. Beleza? Você deve se lembrar também que esse lado aqui, ó, representado pela força F, no caso do triângulo, esse lado aqui, ele está oposto ao ângulo reto. Então, ele tem um nome especial, ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Bom, como eu estou estudando esse ângulo alfa aqui, esse cateto aqui, como ele está oposto ao ângulo, eu vou chamar ele de cateto oposto. E esse lado aqui, ó, esse cateto, como ele está grudado no ângulo, eu vou chamar ele de cateto adjacente. Beleza? Então, repara que o cateto oposto ele está sendo representado pelo FY e o cateto adjacente pelo FX. Tudo bem? Agora eu vou usar uma regrinha da trigonometria, um conhecimento de trigonometria. Eu vou pegar o cosseno desse ângulo. A trigonometria me diz o seguinte, que o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é fx, hipotenusa é o f. Então, eu venho para cá. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, fx sobre f. Multiplico cruzado, né? E aí eu vou chegar à seguinte conclusão, que fx é igual a f vezes o cosseno de alfa. Tudo bem? Ok. Então, vamos guardar essa relação aqui. Fx, que é essa componente do vetor f paralela ao chão, é calculada por f vezes o cosseno de alfa. Ok. Olha agora para esta figura aqui, amigos. Eu peguei aquele bloco que eu tinha lá em cima, esse aqui, redesenhei ele aqui embaixo, tá certo? Só que eu marquei nele agora não mais o vetor f, mas eu marquei nele a componente do vetor f que atua na direção do movimento. Poxa, o movimento está ocorrendo na horizontal, gente. Então, eu vou pegar a componente do vetor f que atua na direção horizontal, que é o fx. Por isso, eu desenhei só essa componente aqui. É ela que me interessa, tá certo? Muito bem. Então, para eu calcular o trabalho nesse caso aqui, eu vou usar a equação do trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Só que a força que está atuando aqui agora, na direção do deslocamento, é Fx. Então, eu coloquei Fx no lugar do F. O trabalho é igual a Fx vezes D. Tudo bem? Bom, só que Fx, galera, como a gente definiu aqui em cima, ó, ela é igual a F vezes o cosseno de alfa. Então, eu vou substituir no lugar do Fx. O trabalho, então, vai ser igual a Fx, que é F cosseno alfa, vezes D. Olha para cá e olha para cá. Beleza? Tudo bem? Então, a gente conclui o seguinte, amigos, que o trabalho ele vai ser calculado pelo produto da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e a direção do movimento, que nesse caso é a direção horizontal. Essa é a equação geral para você calcular o trabalho, FD cosseno alfa. Então, olha só, galera, dica, como o cosseno apareceu aqui, é muito importante que você tenha uma tabela de cossenos. Ou, se você preferir, você vai decorar alguns ângulos que a gente chama de ângulos especiais. Esses ângulos especiais são chamados ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60.
Mas eu incluiria também, por minha conta, ângulos importantes para você resolver as questões, que é 90, 180 e 0 graus. Isso aqui você decora, tá? Cosseno de 30, 45, 60, 90, 180 e 0, tá bom? Isso eu vou deixar a teu critério. Bom, gente, quando é que o trabalho de uma força ele é positivo? Ou também chamado de trabalho motor. Simples, o trabalho vai ser positivo ou motor toda vez que ele resultar num número maior do que zero. Isso é óbvio, né? Mas quando é que isso acontece? Simples, amigos. O trabalho ele vai ser positivo toda vez que a força e o deslocamento possuem a mesma direção e sentido. Então, olha para essa figura aqui. Eu tenho uma força puxando o bloco para a direita e ele está se deslocando para a direita também. Então, força e deslocamento têm mesma direção, que é a horizontal, e mesmo sentido para a direita. Toda vez que acontecer isso daqui, você vai ter um trabalho positivo ou um trabalho motor, ok? Outra coisa importante para guardar é que toda vez que o trabalho for positivo, significa que o corpo está recebendo energia, ou seja, a energia está sendo transferida para o corpo, beleza? Bom, se o trabalho ele for negativo, significa que ele resultou num número menor do que zero. E aí ele é chamado de trabalho resistente. Quando é que isso acontece? Simples. Toda vez que a força e o deslocamento tiverem sentidos opostos. Repare então que eu tenho um corpo se deslocando para a direita, porém a força está puxando ele para a esquerda. Isso daqui caracteriza um trabalho negativo ou resistente, tá certo? Importante você guardar. Toda vez que acontecer esse caso aqui de trabalho negativo, significa que o corpo está perdendo energia. Ou seja, a energia está sendo retirada do corpo, tá certo? E, além do trabalho ser positivo ou negativo, ele pode ser também nulo, ou seja, igual a zero. Quando é que isso vai acontecer? Toda vez que a força, como nesse caso aqui, ó, ela formar um ângulo de 90 graus com a direção do movimento ou com o deslocamento. Repara que o corpo está para a direita, se deslocando para a direita, a força aponta para onde? Para cima. Qual é o ângulo entre os dois vetores? 90 graus. São perpendiculares. Portanto, o trabalho desta força aqui é nulo. Tá certo? Muito bem, gente. Mas olha só, a gente falou de trabalho, a gente falou como calcular o trabalho, mas a gente não falou do sentido físico do trabalho. Então, é o seguinte, galera, o que é o trabalho? O que significa o trabalho? O trabalho é isso aqui, amigos. Ó. O trabalho ele nada mais é do que uma medida da quantidade de energia que é transferida ou retirada de um corpo, sempre por intermédio da ação de uma força. Você usa a régua para medir o comprimento, não usa? Muito bem, a gente usa o trabalho para medir a quantidade de energia transferida para um corpo, sempre que houver uma força atuando sobre esse corpo, tá certo? Esse é o sentido físico de trabalho. Importante você guardar. Para que exista trabalho, tem que existir um deslocamento e tem que existir uma força. Se tem uma força atuando sobre um corpo, ele não se mexe, não tem trabalho. Tá ok? Ou se o corpo está se mexendo, está se deslocando, mas a força é perpendicular a ele, também não tem trabalho. Tá certo? Guarda isso. Gente, a gente falou até agora de forças constantes, não é isso? Em nenhum momento eu disse que a força estava variando, que estava mudando o deslocamento, a posição. Agora a gente vai tratar do trabalho de uma força variável. E é muito simples, galera. Toda vez que você tiver uma força variável, você vai utilizar um método gráfico. E aí você vai calcular a área da figura sobre o gráfico, E aí você vai achar o trabalho do corpo. O que eu quero dizer com isso? Olha para cá. Eu tenho um gráfico de força por deslocamento, e nesse caso inicial eu coloquei uma força F, que ela é constante. Está reparando? Ó? O valor dela não muda à medida que o corpo vai se deslocando. Tá certo? Bom, se eu quiser calcular o trabalho nesse caso aqui, olhando para esse gráfico, qual é o trabalho dessa força? Eu vou fechar a figura e aí eu vou reparar que eu tenho o quê? Uma figura geométrica plana, que nesse caso é um retângulo.
A área do retângulo é a base vezes a altura, calculo essa área e eu vou achar o trabalho. Agora, olha o exemplo de baixo. Coloquei agora, de fato, uma força variando. Repara que a força, ó, ela vai aumentando, tá vendo? À medida que o deslocamento vai acontecendo. E aí, amigos, você vai usar a técnica que eu acabei de ensinar. Fecha a figura, vê que figura foi formada, nesse caso foi um triângulo, né? Você vai calcular a área do triângulo, que é 1/2 da base vezes a altura, e aí você vai achar o trabalho. Tá ok? Bom, gente, então essa foi a aula sobre trabalho de uma força, tá? Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha te ajudado. Assista a videoaula quantas vezes forem necessárias e até a próxima aula, galera. Grande abraço.